Quando ela nasceu, ninguém falou sobre o peso, só falaram do milagre, do sorriso pequeno, dos olhos que mal abriam, das mãos que seguravam o dedo dele, como se o mundo coubesse ali. E de certa forma, cabia. Ele nunca tinha sido pai, não sabia direito como segurar. Tinha medo de quebrar aquele ser tão pequeno. Mas ali naquela sala de hospital, ele fez uma promessa silenciosa: eu vou cuidar de você. Ele só não sabia que cuidar, às vezes, significa sobreviver junto. Os primeiros meses não foram como ele imaginava. Enquanto outras crianças cresciam fortes, ela voltava para o hospital. Enquanto outros pais reclamavam de noites mal dormidas, ele aprendia a ouvir o som de máquinas. Os médicos falavam em termos técnicos, tratamentos longos, cuidados constantes. A palavra difícil virou rotina. A casa mudou. O quarto virou quase uma enfermaria. Horários deixaram de existir. Ele deixou de dormir direito, de sair, de planejar o futuro. Passou a viver de hoje. No começo, muita gente estava por perto. Familiares, amigos, mensagens de apoio, mas o tempo passa. E o mundo continua girando. As visitas ficaram raras, as mensagens ficaram curtas, os convites pararam de chegar. Não por maldade, mas porque a vida dos outros seguiu. A dele, não. Houve dias em que ele sentou no carro e chorou antes de entrar em casa. Não porque não amava a filha, mas porque estava cansado. Cansado de ser forte, cansado de não poder falhar, cansado de sentir medo e não ter com quem dividir. E sim, ele pensou em ir embora. Pensou se não seria melhor fugir daquilo tudo. Se alguém mais forte não faria melhor. Pensou se ela não estaria melhor sem ele atrapalhando. Mas toda vez que essa ideia aparecia, vinha também uma cena simples, a mãozinha dela segurando a dele, com força, como quem dizia, sem palavras: fica. Ele não era perfeito. Perdia o paciencial, errava-se sente insuficiente, mas voltava no dia seguinte, e no outro, e no outro. Aprendeu a trocar sondas. Aprendeu a medir remédios. Aprendeu a entender o choro que não saía alto. Aprendeu que amor às vezes não é sobre sentir coisas bonitas. É sobre fazer o que precisa ser feito, mesmo esgotado. Um dia, no hospital, ele viu outro pai indo embora. A mãe chorava no corredor. Sozinha, ele sentiu um nó no peito, porque entendeu algo ali. Não existe manual, não existe preparo, só existe escolha, ir ou ficar. E ele decidiu ficar, não porque era forte, mas porque, para aquela menina, ele era casa. Os anos passaram, ela continuava frágil, mas sorria. E cada vez que sorria, ele entendia que não estava lutando por um futuro perfeito. Estava lutando por pequenos momentos, um desenho torto, um papai sussurrado, uma gargalhada depois de um dia difícil. Coisas que ninguém posta, mas que sustentam uma vida inteira. Um dia, exausto, ele pensou: eu não sei se estou sendo um bom pai. Nesse mesmo dia, ela segurou o rosto dele com as duas mãos e sorriu como se ele fosse o mundo. E talvez, para ela, ele nunca virou herói, nunca foi reconhecido, nunca ganhou prêmio, mas ficou. E às vezes, o maior ato de coragem não é salvar alguém do perigo, é não ir embora quando a vida fica difícil demais, porque amor verdadeiro não é ausência de cansaço, é permanência, apesar dele. Se essa história tocou você, talvez seja porque alguém já ficou por você, ou porque você está ficando por alguém agora. Curte, se inscreve no canal e lembra, às vezes, ficar já é o maior ato de amor que existe.